Na entrevista de hoje, Dineu de Paula comenta sobre a lei de justiça, amor e caridade. Nos acompanhe nessa reflexão. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Vida em Foco. O tema da entrevista de hoje é a lei de justiça, amor e caridade. E o nosso entrevistado é o nosso querido amigo, já conhecido no programa, Dineu de Paula. Olá, Dineu, seja bem-vindo. Obrigado, Lúcio. Bem, qual a importância dessa lei? Lúcio, nós já fizemos vários programas abordando as leis morais. Jesus, com a capacidade de síntese própria das grandes almas, ele resumiu a lei divina, assim, de uma forma bem singela, em amar primordialmente a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Allan Kardec, ele desdobrou essa análise sintética de Jesus em 10 leis. E nós aqui abordamos já 9 delas: lei da adoração, lei de liberdade, de reprodução, lei do progresso, e todas têm sua importância e todas se entrelaçam. Em relação a essa lei, a espiritualidade ela nos conta na questão número 648 que ela é a mais importante de todas, porque ela resume todas e, ao mesmo tempo, é a que mais faz com que o homem se adiante na senda do progresso espiritual. Então, é uma lei muito importante. É interessante anotar que são 3 conceitos que se entrelaçam: de justiça, de amor e caridade, sinalizando que, a rigor, a justiça, o amor e a caridade sempre devem andar juntos. Então, a ideia é que você consiga agir de forma justa, amorosa e caridosa. E isso pressupõe bastante maturidade espiritual. Até porque, se você for pensar, justiça sem amor pode ser só vingança. Porque às vezes a pessoa que mais erra é a que mais precisa de ajuda. Se a pessoa erra e cai muito, às vezes ela precisa de um gesto de amor para conseguir se levantar. O amor sem justiça pode ser só favoritismo, pode ser só pieguice. Então é importante conjugar os 3 conceitos juntos. E é realmente, veja, a hora que você assimila todas as outras leis, que você consegue praticar a lei de justiça, de amor e de caridade. Tem uma questão interessante no Livro dos Espíritos, que é a questão número 110, quando fala a respeito de espíritos evoluídos, bons espíritos, e classifica-se o que seriam os espíritos de sabedoria. E ali, a parte algumas características que se colocam, é dito que os espíritos de sabedoria, eles têm uma capacidade intelectual que lhes possibilita formular juízo reto sobre as coisas e os homens. Então nós vemos que sabedoria não é só acumular conhecimento e nem é só inteligência. É uma capacidade ética de utilização da inteligência e dos conhecimentos, porque as ocorrências da vida às vezes elas são tortuosas, às vezes não é tão simples você descobrir o que você deve fazer. Por exemplo, eu tenho vários filhos pequenos e um dos meus filhos usa droga. Como é que eu vou me posicionar dentro de casa? Então, essa questão, essa maturidade moral que te habilita a formar juízo reto e te faculta sempre ser justo, amoroso e caridoso. É disso que se trata essa lei, é uma lei muito importante, e para entendê-la nesse processo de maturidade emocional é preciso que alguns vícios como o egoísmo e o orgulho estejam bastante dominados, porque esses vícios eles tornam o raciocínio e fazem com que você veja tudo por uma ótica meio desvirtuada. Veja, eu, assim como a população em geral, a noção de justiça é muito difícil de entender, né? Muito difícil. Porque depende do prisma de cada um, né? Então, o que a gente pode entender por justiça mesmo? Qual que seria a definição? É difícil definir um conceito assim em poucas palavras, né? Como sempre, evidentemente, é sempre um conceito sujeito à crítica, mas a ideia principal parece ser a arte de dar a cada um aquilo que é seu. Só que daí surge o problema, o que é? O que pertence a cada um? Afinal de contas, nós temos as leis humanas e nós temos a lei natural, a lei divina. E essas leis nem sempre andam juntas. Então, de acordo com a lei humana, a justiça pode ser determinada coisa.
Por exemplo, no passado nós tínhamos escravidão. Então, o que era devido a quem era escravo? Praticamente nada. Tá? Durante muito tempo, a mulher foi submissa ao homem, até em termos legislativos. A mulher casada era considerada relativamente incapaz, então ela precisava da anuência do homem para praticar certos atos. E nessa discrepância em que a lei humana, ela reflete os valores de dada sociedade e às vezes ela está em descompasso com a lei divina. E também na questão número 636, isso é mais ou menos colocado porque se indaga, digamos assim, se o bem é o mesmo para todos os homens. Porque, afinal de contas, o que é o bem? O bem é cumprir a lei divina. E ali se diz que o bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal. Ou seja, a lei divina é a mesma para todos. O que muda é a responsabilidade. Então, nesse contexto, o que era certo perante a lei divina há 500 anos vai ser certo dentro de 1000 anos, tá? E daí fica essa questão, e como que fica essa colocação? Evidentemente, a minha responsabilidade depende das luzes que eu tenho para me posicionar no mundo. Só que a lei divina, ela está escrita na natureza. Então, a rigor, se eu presto atenção, ela está em toda parte. E existe uma coisa muito básica, que é a igualdade de todos os homens para a dor, para o sofrimento, a fragilidade humana. Uma chicotada em você dói tanto quanto uma chicotada em mim. O desemprego, a doença em você dói tanto quanto algo que acontece em mim. Então, essa similaridade para a dor, ela deve chamar a minha atenção para algo muito básico, uma igualdade entre nós. E Jesus, como sempre, muito sábio, ele deu um critério infalível, né? Tratar o outro como você gostaria de ser tratado. E disso é que surge o dever muito básico, de eu nunca fazer nada para o semelhante que eu não quero que faça para mim. E de fazer o que eu quero que ele faça para mim. Então, é basicamente isso. E no Livro dos Espíritos se fala a respeito do conceito de homem de bem. O que seria o homem de bem? O homem de bem, lá se diz que é um processo de maturidade psíquica, e o homem de bem sempre sacrifica os seus interesses à justiça, ou seja, sacrificar os meus interesses à justiça. Às vezes algo me favorece, mas é injusto. Às vezes algo me beneficia, mas também é injusto. Então, eu consegui discernir, nem tudo que é bom para mim é justo, nem tudo que é negativo para mim é injusto. Para escapar desse processo infantil, porque a criança sempre acha, o discurso da criança, o que é justo? O justo que é bom para ela. Então, é um processo de maturidade psíquica, realmente, e veja como pressupõe vencer o egoísmo, tá? Para que eu consiga me colocar em posição de igualdade em relação a você, de eu não me colocar em posição de superioridade e entender que há uma igualdade essencial entre nós, que não justifica que eu tenha vantagens que eu não posso estender para mais ninguém. Ok. Bem, a segunda parte da lei é o amor. Justamente. Falaremos sobre isso após o intervalo. Fique conosco. Aguarde alguns instantes. A Vida em Foco vai para um breve intervalo e logo retornaremos com o segundo bloco de entrevistas. Não saia daí! Retornamos com o segundo bloco da entrevista de hoje, trazendo uma questão a ser discutida: as leis que regem a criação. Vamos assistir. Dineu, antes do intervalo, nós estávamos começando a falar sobre a segunda parte, que é o amor. Qual o significado da expressão amor? O amor dentro do contexto do Evangelho, né? Porque tem muita loucura apelidada de amor que anda por aí. A antiguidade, ela já falava em algumas espécies de amor, como por exemplo o eros, que é o amor sexual que se funda na carência. Eu amo uma pessoa porque ela satisfaz uma carência física minha. Ou filos, que seria o amor da amizade, é o amor fundado na troca. Eu amo a pessoa porque nós fazemos troca, é um amor que acaba tendo um certo interesse. Só que Jesus falou a respeito do amor ao inimigo. Veja, eu não tenho carência nenhuma que um inimigo possa suprir. Também não troco nada com o inimigo. Que tipo de amor é esse? É eu ficar saltitante de alegria porque está chegando alguém que quer o meu mal e que fala mal de mim?
Evidentemente que não é isso. E no Livro dos Espíritos fala-se claramente que esse amor aos inimigos não seria um amor terno e apaixonado, mas é perdoar-lhes e fazer-lhes o bem em troca do mal. Então é um contexto assim bastante diferente do que seria o amor que a gente habitualmente concebe. Bem se vê que o amor do Evangelho é diferente. E o apóstolo Pedro, em sua primeira epístola universal, atenta a essa dificuldade da humanidade quanto ao amor. Ele disse que nós devemos nos amar ardentemente com o coração puro. É um amor puro de que se trata. E Emmanuel, a respeito do amor, ele disse que o amor que o Evangelho fala é a divina disposição de servir com alegria, realizando a vontade de Deus onde quer que estejamos. Então se trata de servir com alegria. Não é só fazer o que é certo, mas colocar um toque de doçura, um toque de carinho nisso. Porque, por exemplo, eu devo tratar o próximo como eu quero ser tratado. Então, de repente, eu tenho um pai idoso, o que o dever me diz? A justiça recomenda que eu ampare meu pai, tá? E o que o amor diz? Faça isso com carinho, sabe? Bote suavidade, faça com que ele se sinta querido, com que ele se sinta bem tratado. E tem mais um detalhe, se eu devo amar os inimigos, imagine o carinho que eu tenho que ter com os amigos e com quem me trata bem, certo? Então é um amor puro, um amor feito de cuidado, um amor suave. Doce. Bem, a gente sempre escuta uma frase bem conhecida, né? Fora da caridade não há salvação. Dentro do Espiritismo, né, isso é bem comum. Assim, o que é a caridade? Tem uma questão muito específica do Livro dos Espíritos em que Allan Kardec pergunta qual seria o sentido da caridade. E não é qualquer caridade, é a caridade segundo a entendia Jesus. Ou seja, a melhor concepção de caridade, com certeza. E ali nessa questão se coloca que a caridade ela não envolve apenas esmola, tá? Não é uma coisa que você exerce só em relação a quem está em situação muito crítica, mas ela envolve todas as relações em que nós nos situamos em relação ao semelhante. E ali se diz que a caridade, segundo o entendimento de Jesus, ela envolve 3 virtudes, que seria benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Cosme Massi, ele tem uma construção muito oportuna a respeito disso, e ele diz que essas 3 virtudes, benevolência, indulgência e perdão, elas envolvem todas as formas com que a gente se relaciona com o próximo, digamos, as faculdades que a alma exercita quando está em relação com o próximo. Então, o que seria o perdão? Digamos, alguém me ofende, o perdão se refere à faculdade de sentir. A criatura caridosa, ela sente perdoando. Então, ela não permite que o mal que há no mundo, e que se revela no agir equivocado do próximo, penetre o mundo íntimo dela. Ela não fica magoada, não fica revoltada, então é um sentir perdoando, é um filtro no coração. Só que quando alguém me faz o mal, eu não esgoto a minha atividade no sentir. Depois eu vou processar dentro de mim aquilo que aconteceu. Então é a capacidade de refletir, e aí entra a indulgência, que é fazer um juízo suave do que aconteceu, é valorizar o bem em vez do mal, é tentar encontrar alguma desculpa para a pessoa que agiu e pensar, às vezes a pessoa acertou a vida inteira e errou um dia. O que é mais valioso, os acertos de sempre ou um erro de um dia? Então eu sinto perdoando, eu reflito com suavidade, com indulgência, e ao mesmo tempo daí, então, eu senti, eu refleti, e eu vou devolver, eu vou agir, eu vou fazer o máximo de bem possível. Então, é uma opção declarada pelo bem. Caridade é uma opção declarada pelo bem. Eu não permito que o mal que há no mundo entre no meu coração, porque eu sinto perdoando. Ao refletir, eu opto pelo bem que há no outro, e não pelo mal. E ao agir, eu faço todo o bem possível. Então eu escolho o bem na minha vida. O meu caminho é o bem. Isso é basicamente a caridade. Que legal. Dineu, muito obrigado, muito obrigado. Eu tenho certeza que todos que nos assistem estão muito, muito felizes, assim como eu. E você, fique conosco, pois o programa segue adiante.